Aleluia, glória a Deus, amém. Deus está aqui, amém. Vamos glorificar o nome do Senhor, vamos dar 3 glórias para Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Mais uma vez, 3 glórias para Jesus. Aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Amém? Eu e você fomos comprados por um alto preço. Somos libertos pelo sangue de Jesus. E podemos glorificar o nome do Senhor. Amém? Essa semana para mim foi uma semana de muita gratidão ao Senhor. Foi uma semana que eu vi e contemplei o favor de Deus na minha vida. Sábado, por volta de 8 horas da noite, minha mãe sofreu um acidente terrível. Caiu da escada 14 degraus, de cabeça. Ouvi um barulho muito forte. Corri para ver o que era. Era minha mãe, 83 anos, caída. Falei, Jesus, eu entrei em crise. Vi minha mãezinha lá no chão. Agi até com imprudência para pegá-la. Levei para o São Lucas. Passamos pelo neuro. Fizemos uma tomografia de crânio. Surpreendentemente, milagrosamente, nenhuma fratura. O rosto todo cheio de edema. Todo machucado. Mas aprove o Senhor dar livramento. E a minha semana toda eu cantando este hino. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim. Porque as misericórdias de Deus, elas estão sobre mim. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o teu fim, mas ele se engana, não será assim. Porque as misericórdias de Deus, elas estão sobre ti. Talvez nesta noite Deus está liberando um grande livramento na tua casa. Você não está vendo, mas o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Amém? Este é o nosso Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quantos nesta noite têm esperado na misericórdia, no favor, na intervenção de Deus? Não ouvi. Quantos nessa noite estão aguardando no favor, na misericórdia, no milagre, na intervenção de Deus? Levante a sua mão e diga amém. Glória a Jesus. Então essa semana para mim foi uma semana de muita gratidão. Cuidando da minha mãe, meu esposo não veio estar com ela. Os olhos todo demasiado, hematomas. Jesus, não tem explicação. Um milagre. 83 anos, 14 degraus de cabeça, não tem explicação. E o milagre de Deus na sua vida e na minha vida é assim, não tem explicação, mas é só para glorificar aquele que trabalha em nosso favor, amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Juízes. Capítulo 6. Quase que eu amarelo aqui pensando que trouxe o caderno errado. Eu, Jesus, não é possível, Senhor. Será que eu trouxe o caderno errado, Pai? Ai, meu Deus. Mas Jesus é bom, né, irmãos? Quantos acharam? Diga amém. Culto missionário, onde que nós estamos aqui para contar as maravilhas do Senhor.
Eu sou missionária, fruto desta igreja. Fui enviado por essa igreja no ano de 2005. Quando eu olho para o retrovisor da minha vida e vejo 20 anos da minha mocidade, da minha juventude em campo, indo e voltando. Aí, às vezes, eu e Cleito perguntamos: Nive, será que fizemos a coisa certa? Fizemos? Fizemos sim. Entregamos o nosso melhor para o Senhor. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo, missionária? Eita glória. Amém. Porque foi para Jesus. Tudo que eu e você fizermos para o Senhor é muito pequenininho comparado ao que Ele fez e faz todo dia por nós. Amém? Capítulo 6 de Juízes. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles, subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Arbiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Israel estava, o livro de Juízes registra um dos momentos mais sombrios e decadentes da história de Israel. No capítulo 2, versículo 10, fala que foi congregada toda aquela geração a seus pais, a geração de Josué. E outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, Deus levantava juízes naquele tempo, líderes militares, líderes tribais, como uma liderança para libertar Israel do jugo, da escravidão dos seus inimigos. Esses inimigos oprimiam Israel como consequência da infidelidade do povo de Deus para com ele. Sob o comando de Josué, Deus tinha dado uma ordem ao seu povo para entrar na terra de conquista e destruir os seus inimigos, limpar a terra para tomar posse da terra. Israel, com uma visão humana e carnal, deixa de confiar no Senhor, deixa de ver com os olhos do Senhor, que do Senhor era a peleja. Israel nunca venceu na sua própria capacidade, mas aquela geração que não conhecia o Senhor, não se lembrava dos feitos gloriosos de Deus,
olhava para os seus inimigos com uma ótica humana e via que os seus armamentos dos cananeus eram poderosos e eles pensavam, não podemos enfrentá-los. Então Israel faz aliança com os inimigos que não conseguiram destruir. Israel faz então contratos, faz aliança por meio de casamentos mistos. E isso serviu para Israel como um laço do diabo. Através dessas alianças, Israel então entra em contato com a adoração aos deuses cananeus. Israel então comete uma grande loucura contra Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Israel então vira as costas para o Deus que os tirou do Egito com mão forte e mão poderosa, e começa a adorar, a idolatrar Baal e Astarote. Baal era considerado um deus cananeu, cuja sua função era trabalhar na área da vegetação, das chuvas, da fertilidade. Astarote era sua companheira, sua comparsa, geralmente apresentada por imagens, estatuetas de uma mulher com órgãos genitais explícitos. O culto a essas entidades malignas era cheia de idolatria, sacrifício de crianças, imoralidades sexuais e rituais de se cortarem. Lembra dos profetas de Baal no Monte Carmelo? Se cortando, se retaliando, fazia parte da cerimônia da adoração a esses deuses cananeus. Então Israel, aquele menino, aquela criança que Deus toma pelos braços com tanto amor e carinho, e os tira da mão do seu inimigo, e os tira da casa de servidão, mostra a sua glória, o seu poder. Agora Israel se esquece do Senhor, vira as costas para Deus e se entrega à adoração aos deuses pagãos. Como consequência da apostasia, do abandono e da infidelidade, o Senhor disciplina Israel, porque Deus, como um pai, disciplina os filhos que amam. Deus então, como ato de trazer o seu povo de volta, entrega os seus filhos, entrega Israel ao domínio dos seus inimigos. Os inimigos de Israel então começam a reinar e subjugá-los. Voltando ao capítulo 6 do livro de Juízes, Israel estava debaixo do jugo dos midianitas. Os midianitas vinham como uma grande multidão, e o texto que acabamos de ler fala que eles entravam na terra para destruir toda a novidade da terra. Entravam como uma multidão, com seus camelos, com as suas tendas. É engraçado que eles não matavam, mas eles destruíam o alimento, de sorte que Israel se empobreceu muito. Fizeram fortificações, cavernas para se esconder dos seus inimigos. E o texto que nós lemos fala do chamado de um homem chamado Gideão, o filho de Joás. Naquele momento, a história que acabamos de ler fala de que Deus então olha e vê um homem. Quem era Joás? Gideão. Gideão estava agora fazendo algo, improvisando algo, malhando o trigo no lagar. O lagar era um lugar apropriado para se amassar as uvas, para poder obter o suco da uva, para se obter um bom vinho. O trigo, ele era colhido, ele era obtido num processo em campo aberto. Mas agora, Gideão, por medo dos seus inimigos, para salvar o alimento, ele toma uma decisão, ele improvisa mesmo, porque quem quer tomar uma atitude, ele não vai botar desculpa, ele não vai dizer eu não tenho lugar apropriado. Ele toma uma decisão, ele toma uma atitude no meio da adversidade. Eu vou guardar o meu alimento, o meu adversário não vai tirar o que é meu. Deus espera essa atitude de mim e de você. Um posicionamento de dizer: o que Deus me deu, o meu adversário não vai tomar. Os meus filhos são do Senhor Jesus. O meu casamento é do Senhor Jesus. As minhas finanças é do Senhor Jesus. Tudo que Deus me deu está debaixo do comando do meu Deus. Gideão estava lá, malhando o trigo no lagar, e Deus contemplando a sua atitude. E o texto fala que a intervenção de Deus vem. Israel então, depois de muito empobrecido, subjugado, esperou o último
último momento para clamar. Então lá estava o povo clamando. Deus, com seu amor incondicional, o qual nós não merecemos, Ele derrama sua graça sobre nós. Eu e você não merecemos nada. Eu e você merecemos condenação ao inferno, mas a graça de Deus se manifesta na pessoa santa de Jesus para alcançar o mais vil pecador e mudar a história do homem. E é por isso que eu e você estamos aqui, porque o Senhor nos olhou com um olhar de compaixão e de misericórdia através de Jesus Cristo. E Deus então entra com uma intervenção divina. E entra agora no cenário da intervenção dois personagens. Um personagem era de carne e osso, era um profeta anônimo. E ele chega, tem uma mensagem no coletivo, e ele diz para Israel, traz uma mensagem de advertência. Olha, assim diz o Senhor que os tirou da casa de servidão, que expeliu os inimigos diante de vocês, o Senhor que expeliu todos que vos oprimiam, e o Senhor entregou a terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Deus então usa um anônimo, um profeta da terra. A mensagem era celestial, mas o profeta era de carne e osso. Era a primeira manifestação da intervenção de Deus. E entra agora no cenário um outro personagem, era o anjo do Senhor. A palavra anjo do Senhor, para muitos estudiosos, quer dizer uma teofania, uma aparição visível de Deus em forma humana. O anjo do Senhor se senta debaixo do carvalho na região onde estava Joás, a terra de Joás, e ele senta e dá a impressão que aquele anjo, o anjo do Senhor, sentado ali estava, dá a impressão de que ele está observando a pessoa de Gideão. Gideão no lugar apertado, Gideão no lugar estreito. Às vezes a gente passa por estreito mesmo, mas quando Jesus está conosco, nós vamos vencendo. Mesmo no estreito, a presença de Deus nos basta. Gideão está lá no estreito, era palha de um lado, era trigo de outro, palha entrando no nariz, na cabeça, naquele lugar apertado, e está lá Gideão malhando trigo no lagar, e o anjo olhando aquela cena. E o anjo então vai até Gideão e entrega uma palavra. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, amém? Você que está ouvindo este culto online, Deus tem uma palavra para você. E a palavra de Deus é uma palavra de paz ao seu coração, de boas novas de salvação. Jesus Cristo te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. Entrega o teu caminho, meu querido ouvinte, ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Lá estava o anjo do Senhor entregando a palavra. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Neste encontro fantástico e sobrenatural, onde que o Senhor estava ali diante daquele homem, Deus entrega duas bênçãos para Gideão. Deus marca Gideão com duas bênçãos. O Senhor saúda Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. E no final fala: não te mandei eu? Meus queridos irmãos, neste primeiro momento, Deus entrega para Gideão identidade e propósito. Repita comigo: identidade e propósito. Deus declara para Gideão: você é um varão valoroso, você é um homem de coragem, você é valente. O ambiente era de medo, era de crise, era uma sensação de insegurança. E olha que o temperamento de Gideão era inseguro, muito inseguro. E muitos de nós nos identificamos muitas vezes com essa insegurança, a qual nós precisamos que o Senhor nos empurre, que o Senhor nos impulsione, porque de nós mesmos não podemos. E então
Deus imprime ali naquele encontro sobrenatural identidade e propósito. Identidade e propósito caminham de mãos dadas. Mas é interessante que a nossa identidade, ela antevém o nosso propósito. Quando eu penso nesta verdade, vejo o cenário do próprio Jesus descendo as águas batismais, antecedendo o seu lindo e poderoso ministério de redenção às nossas almas. O Pai sabia que ele estava para iniciar, mas o Pai blinda ele com a sua identidade. Como homem, ele era 100% Deus, mas também 100% homem, e precisava ouvir aquela voz dizendo: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E então vai, meu filho, cumprir a sua missão. Jesus vai cumprir a sua missão com uma identidade muito bem firmada. E lá na frente, quando Jesus sobe o monte da transfiguração, o Pai novamente fala: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Porque o nosso Deus é deste que afirma a nossa identidade hoje, afirma amanhã e afirma depois, e depois, e depois. Você também tem uma identidade em Deus. Quantos têm uma identidade em Jesus? Você sabe quem você é? Quem é você? Aquele que não brinca, o inimigo que não brinca de ser inimigo, ele tem muita vontade de destruir a nossa identidade. Seja identidade sexual, seja identidade moral. O inimigo quer destruir. Mas nós temos recursos e obrigação, como filhos amados, de ficar firme e dizer: aqui não, Satanás. Em nome do Senhor Jesus, minha identidade foi comprada pelo sangue de Jesus. Você pode dizer amém? Quantos têm uma identidade de filhos de Deus? A palavra de Deus diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem. Não, está muito fraco para filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem. A saber, aos que creem no seu nome. Quantos aqui já confessaram e creem no nome de Jesus? Você tem o DNA de Deus. Você tem uma identidade maravilhosa. Quando você tira o seu RG da terra, lá está escrita a sua origem terrena: filho de Maria com João, filho de Elisa com Carlos. Mas quando você acessa pela fé, você sabe quem você é. Você tem o RG do Pai Celestial. Como um filho amado, você tem o DNA de Deus. É um DNA de campeão, é um DNA de valente, é um DNA de valoroso. A presença de Deus em nós nos faz diferente. Gosto muito de uma canção do André Valadão que diz: Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O seu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Eu nasci de... mais forte. Nasci de novo. Uma nova criação eu sou. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Levanta a tua cabeça, campeão. Levanta a tua cabeça, mulher de Deus. Você é uma filha amada. Jesus te gerou no Calvário.
Você foi gerado pelas entranhas do Senhor Jesus no Calvário, derramando o seu sangue precioso. Aquele que é o pai da mentira quer muitas vezes lançar na nossa cara os nossos erros, o nosso passado, quer nos embaraçar, mas nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu vou avançando, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da consolação. Aleluia! Depois que Deus declara a verdadeira identidade de Gideão, homem valente, homem de coragem, homem valoroso. Quem são os homens valentes aqui nessa noite? Cadê os valorosos homens de Deus? Eu não estou ouvindo. Cadê os homens de Deus aqui? Cadê o grito dos valentes de Deus? Está muito fraco para valente ainda. Cadê o brado dos valentes do Senhor? Cadê o brado das valorosas de Deus? Aleluia, uma igreja de homens e mulheres valorosos, guerreiros, que confia na mão do Senhor. Deus então envia ele para a missão. E ele diz: eu não posso, sou o menor, minha família é pobre, não dá. Porque assim é a nossa reação. Olhamos para nós mesmos, não temos condições de nós mesmos. Moisés disse: eu não posso, nem sei falar. E aí, meu irmão, é o melhor lugar, a dependência de Deus. Quando nós falamos: eu não posso, Senhor, mas você entra no cenário. Trabalha então, Senhor, porque eu não tenho condição. Deus não tem problema de trabalhar nas nossas impossibilidades. Quando nós dizemos: Senhor, eu não posso, mas toma a frente deste cenário de impossibilidade humana. Edson Queiroz tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a melhor posição da vida humana é a da impossibilidade humana. Porque quando eu não posso fazer, Deus... Você reconhece que não foi você que fez. E você tributa a Deus: Senhor, foi o Senhor comigo. E foi por isso que Deus escolheu agir diferente. E o Senhor disse para Gideão: ainda tem muita gente. Manda voltar os covardes e medrosos. E voltaram 22.000. 10 foram para as águas. Prova ele nas águas, Gideão. Porque ainda tem muita gente. Israel vai dizer que foram eles que conquistaram. Vão se engrandecer contra mim. Deus não aceita que nós venhamos a nos engrandecer contra Ele. É necessário que Ele cresça. E provou aqueles homens nas águas. Uns abaixaram e outros tomaram atentos. Separa os 300. Tem até um hino da Eliana, né? Mas é 300 com buzina, 300 com cântaro, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 valorosos, 300 verdadeiros, 300 que... Eita glória! Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toca a buzina. Não tente entender o trabalhar. Você está tentando entender? E o resultado é vitória, vitória, vitória. Quando nós estamos na direção de Deus, Ele garante a vitória. Parecia loucura, mas quando Deus toma a frente da batalha, quando Deus dá estratégia, é dele o comando. Não tente entender o trabalhar. Ah, Senhor, tu não vai me lavar não, pelo amor de Deus. Se tu não deixar eu te lavar, Pedro, tu não tem parte como, então me lava, Senhor. Hoje o que eu faço hoje tu não entende, mas amanhã você vai entender. Às vezes eu estou trabalhando, amassando a uva. Oh, Jesus está doendo, mas é para sair um vinho bom.
É para sair um suco bom, um vinho bom para dar para o Senhor beber. Este suco gostoso do trabalhar de Deus na nossa vida. Ele que sabe trabalhar. Eu e você não sabemos, mas Jesus sabe. Deixa Deus agir como Ele quer agir. E então, como Deus não deixa o homem sem uma resposta, na hora certa ele responde. Se ele quiser não responder também, ele não responde, mas ele é misericordioso. Ah, Senhor, tu nos abandonaste. Gideão, tu vai para a batalha, mas primeiro eu tenho uma missão para você. Vai lá na casa do teu pai Joás, derruba Baal, que está lá, meu filho. Deus põe Gideão de frente com a realidade. Tu está pensando que foi eu que abandonei vocês, meu filho? Mas foi vocês que viraram as costas. Lá na casa do teu pai tem um pós-título, lá tem um altar de Baal. Pega o segundo boi da casa de Joás. É o segundo, não é nem o primeiro, não é o terceiro, é o segundo. Pega o segundo boi. Olha o Deus de detalhe, ele sabe o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele falou o segundo. Olha o Deus detalhista. Pega o segundo, meu filho, é o segundo que eu quero. Derruba o poste ídolo de Baal. E você vai quebrar aquilo tudo. E vai restaurar o meu altar. Restaura o meu altar. Tentaram mudar o nome dele. Botaram Jerubbaal. Quiseram matar. Deus não deixou. Porque eu e você só vamos descer a sepultura na hora certa de Jeová. Ninguém vai tirar a tua vida e nem a minha. Como um trigo maduro vai ser no tempo de Deus. Amém? E ali o Senhor começa a limpeza de dentro para fora. Você vai ser usado, meu filho, mas primeiro você vai ser usado. Eu vou te usar de uma maneira poderosa dentro da casa do teu pai Joás. Tu vai quebrar aquele negócio lá. Quando eu vejo isso, Deus nos chama para mudar a história dentro da nossa família também. Esse pecado geracional que veio acompanhando a tua família. Bisavô, sei quem, moralidade, bancarrota, imundiça, feitiçaria, na minha, na tua vida, não mais. Jesus passa a foice na raiz. Gente intrigueira, gente arengueira, gente que não leva desaforo para casa, gente que compra e não paga, gente que gosta de falar mal dos outros, pecado geracional, aquela família marcada por aquele pecado. Imundícia sexual, imoralidade. Você foi chamado e eu para santidade, amém? Na nossa vida não. Quem chegou foi Jesus. E quando Jesus chega, ele fala loucuras, problemas mentais, loucura, esquizofrenia, tanta coisa. Tem tratamento, aleluia, pelos tratamentos, irmão. Mas nós confiamos no poder de Deus em primeiro lugar, amém? Deus usa os médicos, usa. Com certeza usa. Usa a medicina, usa a ciência, usa. Mas quem tem que estar na frente de tudo é o doutor Jesus Cristo de Nazaré, que nunca errou uma prescrição. Que nunca errou um diagnóstico. E também não erra na cura. E nos ajuda a passar o vale. E nos ajuda a vencer. Sábado eu fiquei tão aperreado. Eu falei, meu Deus, eu tenho tanta responsabilidade. Como que eu vou conseguir ultrapassar essa semana, Jesus? Se o Senhor não me atravessar esse Jordão, eu não consigo. E o Senhor falou no meu coração, olha para mim, que eu que vou te atravessar. Não olhe para o tamanho da muralha. Não olha para o tamanho da batalha. Olha para Jesus. Ele vai te atravessar. E você vai cantar do outro lado. Quando você olhar para trás, meu Deus, eu atravessei. Aleluia. Eu consegui porque a mão do Senhor me atravessou. Eu venci porque Ele me deu vitória. Ele abriu a porta para mim. Amém, meu irmão? E Deus, sobre a direção do Senhor, Gideão leva consigo para a batalha 3 elementos para finalizar a nossa mensagem. Meu pastor já olhou para o relógio. Não foi para o relógio não, pastor? Foi não, né? Foi para a Bíblia. Quando os pastores olham para o relógio, a gente já sabe. Jeová, deixa eu apertar aqui, Jeová. Deixa eu apertar aqui. A gente, quando empolga, quer falar muito. Jesus, tem dó de nós e da igreja.
E Gideão leva consigo 3 elementos na missão. 3 elementos que eu e você precisamos também no nosso ministério: trombeta, cântaro vazio e tocha com fogo. Amém? Repita comigo: trombeta, cântaro vazio e tocha, fogo de Deus. A trombeta, instrumento de comunicação. A trombeta era usada como um instrumento de comunicação. Ela era usada para avisar que o inimigo se aproximava. Era usada para convocação do povo para a guerra. Era usado para avisar sobre a escolha de um novo rei. Era tocado nas festas do Senhor. Significa que eu e você precisamos estar atento ao toque da trombeta do Senhor, para ouvir o que Deus está querendo comunicar conosco. Precisamos estar como aqueles homens que beberam a água com atenção, numa postura de vigilância. Porque uma das iscas do diabo, irmãos, é a nossa displicência. O inimigo gosta de trabalhar camuflado. O inimigo gosta de trabalhar na camuflado. Ele está ali trabalhando e você, se não estiver ligada, você não está percebendo. Mas coisa boa é quando o Espírito Santo desmascara ele. E você vê que você não está numa guerra apenas humana e carnal, mas tem algo ali estranho. Um cenário diferente. Um aperreio na mente diferente. Está sentindo aquele negócio estranho na mente. Começou a ficar muito nervosa. Começou a ficar muito aperreado. Nervoso. Meu irmão, não espera chegar na igreja para pedir os irmãos, nossos amados pastores, para orar. Bota a mão. Tu está na aliança com Jesus. Quem está na aliança com Jesus aqui? Jesus, eu clamo pelo poder do teu sangue, que toda opressão, tudo que não é do Senhor vai ter que cair por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Tu tem autoridade, amém? Quantos tem autoridade do Senhor Jesus aqui? Você tem autoridade do Senhor. Isso não quer dizer que você não possa vir conversar com o seu pastor queridão. Eu já aperriei muito o pastor Valdeci. Já aperriei muito. Mas louvado seja Deus. Trombeta, crente vigilante. Cântaro vazio. Gideão então estava com um esquadrão de 300. Era um esquadrão de 300 ali na batalha. Rodeou o acampamento dos inimigos. E ele não estava ali com uma espada, com só isso, não. Havia esses elementos. E a estratégia de, olha, quando eu tocar a buzina, vocês vão tocar junto. Vamos quebrar o cântaro e vamos declarar a espada pelo Senhor e por Gideão, com tocha acesa nas mãos. E o cântaro vazio, quebrado no chão, representa um vaso de barro, uma vasilha de barro, que representa eu e você, numa atitude de quebrantamento espiritual, humildade e quebrantamento. Não pode faltar no nosso ministério vigilância e humildade e quebrantamento. Amém? Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tem irmã que vence a lei da gravidade com muita dificuldade para pisar na terra. Ou ela se acha muita coisa, olha para os outros por cima. Ela esquece que ela é um vaso de barro. Você e eu somos um vasinho de barro muito pequeno e muito frágil. Um toquezinho quebrou. Mas sabe qual é a vantagem de ser vaso de barro pequeno? Pergunta assim, o quê? Pergunta assim, o quê? Vaso pequeno enche fácil.
É uma gota de Jeová e está transbordando. O vaso pequeno, ele enche fácil, irmão. É um toque da graça de Deus, ele já está, aleluia. Oh, coisa boa de Deus. Jesus, tu és lindo. E ele começa a se alegrar. Ele é renovado nos dons. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Você já soltou a rajada de língua aí hoje? Você é batizado ou você já foi batizado e parece que esqueceu? Cadê os vasos batizados com o Espírito Santo aqui hoje? Desemborca esse vaso, Jesus. Não precisa esperar uma vigília não para desemborcar. É num culto como este. Jesus quer te renovar. Quantos creem que o Espírito Santo quer te renovar nesta noite? Para isso acontecer, você tem que querer. O salmista disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Vou buscar. Eu peço e eu busco. Eu peço e estou na brecha. Você precisa dar lugar para Jesus. Você precisa se alegrar com as maravilhas de Deus. O que mais precisa para você rejubilar na presença do Senhor? O crente cheio da unção é aquele que manda a glória para cima. Ele recebe poder. Quantos aqui querem receber poder de Deus? Manda a glória para Jesus. Comece a glorificar aquele que te salvou. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou pelo nosso resgate. Oh, redenção que custou caro. Nós não podemos ficar apáticos. Nós temos que nos alegrar no Senhor. O cântaro vazio é aquele que se quebranta. Ele não precisa de muita coisa, ele já está se humilhando. Jesus, tem miséria, eu já entendi, Jesus, que eu não sou nada. Eu já entendi, Jesus, não precisa nem me apertar mais não, que eu já estou quebrado nos teus pés. Eu já entendi, Senhor, que eu não sou essa Coca-Cola toda, que eu sou um vasinho de barro pequeno, mas a tua graça me basta, amém? Não a soberba, não ao orgulho, não a jactância, não a partidarismo. Unidade de propósito. Caminhar junto na visão. Honrando o Senhor. Uma igreja fervorosa. Uma igreja que busca de dia e de noite o enchimento do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. E o terceiro elemento é a tocha. Cântaro quebrado. Quantas vezes Jesus já me quebrou, irmãos? Jesus já me quebrou muito. E eu louvo a Deus porque Ele me quebrou. Porque e toda vez que Ele achar que precisa também, eu estou aqui, Jesus. Porque eu sei que na mão dEle não é como Davi disse, eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Nas mãos do Senhor a favor, a graça, a misericórdia. E Ele levanta pessoas para nos ajudar. Nós temos que ser gratos a Deus, amém? Quantas vezes o Senhor nos levantou quando nós caímos? Quantas vezes Ele nos perdoou dos nossos equívocos? Quantas vezes Ele usou pessoas? Ele levantou instrumentos humanos para te abençoar. Amizades. Estou há 5 anos com uma psicóloga que eu nunca vi pessoalmente. Deus levantou uma irmã para ser minha terapeuta. Terapia de Deus, irmão. Quem faz terapia aqui? Rapaz, pois é grave. Só eu que faço terapia? Não, vamos. Irmãos, terapia de Deus. Terapia é uma bênção de Jesus com a pessoa certa. Eu estou no tempo da terapia, 5 anos, louvado seja Deus. Eu falo com minha terapeuta. Se puder até Jesus voltar, hein? Só Jesus. E Jesus me visita na terapia.
Jesus fala comigo audivelmente, irmãos. Já ouvi Jesus falar comigo numa situação. Eu estava lá, audivelmente. Eu estava lá. Sabe por quê? Porque quem quer busca. Quem não quer dá desculpa. Quem quer se humilha. Quantas vezes eu me humilhei diante do Senhor e no gabinete do pastor me rasgando, contando um monte de tranqueira. Sim ou não, meu pastor? Mas valeu a pena. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Começa com a humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O problema é que nós não queremos humilhar. Nós não queremos perdoar ninguém. Tu não foi chamado para ser como aquele pisou no meu pé, eu vou dar uma porretada. Não. Aprende com Jesus. Pai, perdoa, ele não está sabendo o que ele está fazendo. Me dá graça, Jesus. Ou você quer perder a tua unção? Ou você quer perder a graça de Deus? Sem graça fica, como já diz o nome, sem graça. Terceiro elemento era a tocha acesa. Tocha acesa simboliza quem, irmãos? Fogo representa quem, irmãos? Poxa vida, só os irmãos aqui. O fogo representa quem, irmãos? O lindão do Espírito Santo. Não vai não, eu tenho que ir, se eu não for, ele não vem. Ele é o professor. Ele vai ensinar tudo. Eu não entendo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Ele é professor, amém? Mas a irmã vai lá, irmãos, me perdoem em nome de Jesus, a irmã fica com raiva não. A irmã vai lá no guarda-roupa, ela já está com numeração 40, mas ela insiste com a calça 36. Irmãs, tu és santa serva do Senhor. Ela insiste em mostrar o que não deve. Religiosidade, irmãos, não tem nada a ver. Não pode nada contra a sensualidade. Nós fomos chamados para a liberdade, mas uma liberdade que custou alto, custou o preço no Calvário. Nós temos que buscar a santidade do Senhor. Esses dias na minha terapia, irmãos, eu me lembrei de uma cena. Eu fui levada a lembrar de uma cena. Nada de regressão não, tá, irmão? Lembrei de uma cena. E a cena era eu lá no aeroporto de Fortaleza, indo para o campo missionário no dia 15 de abril de 2005. Pela primeira vez, moça jovem, solteira, com um violão nas costas, duas mochilas, não, uma mochila e duas bolsas na época, né, Fabrício? Não tinha direito a muita coisa, não? Tinha não, minha filha? Lá para ir para o Peru você tinha direito a muita mala? Oh, Jesus, tá? Oh, dó, Jesus. Para São Paulo, né, minha filha? Sou Jesus. A bichinha. Irmãos, e eu lá no aeroporto, levando uma bagagem de dinheiro, porque Guiné-Bissau era tão coitade, que não tinha banco na época. E tinha que levar aqui um missionário que levava, a gente chamava de passarinho. Levava os passarinhos que eram os salários. O pastor Valdemar, que já dorme no Senhor, né, Fabrício? Falou, minha filha, você vai levar. Eu, bestinha, bobinha. Tá bom, pastor. Não tinha nenhuma liberação, não tinha um documento. Eu, tá bom, pastor. Até fui com aquele negócio na cintura, Jesus de Nazaré. E ali, irmãos, né? Eu me lembro que eu parei na frente do policial e ele me perguntou, o que você vai fazer em Guiné-Bissau? Eu falei, sou missionária. E eu me lembrei exatamente da roupa que eu estava. Era uma calça jeans e uma blusa que nós estávamos em campanha, chamada campanha Santidade ao Senhor. Quem lembra dessa campanha? A blusa era preta. E o dizer era santidade ao Senhor, meio dourado, né, pastora? Santidade ao Senhor. Eu falei, que coisa linda. Antes de eu e Deus me marca, minha filha tem um principal chamado é a santidade do Senhor.
É buscar santidade. Essa é a nossa chamada. Ser de santo, porque eu sou santo. É exalar, como o louvor cantou, exalar o bom perfume de Cristo. Ter uma mensagem coerente com a nossa vida. Irmão, uma roupa não salva. Irmão, uma roupa não salva, mas fala muito do nosso caráter. As irmãs da academia, irmã, pode ir, vai para a academia, eu estou precisando. Só Jesus, irmão, minha situação. Estou precisando. Só Jesus, irmão. Esse dia eu fui fazendo uma massagem, estava fazendo um curso, fazendo um negócio, o meu músculo estava tão... Falei, Jesus, eu detesto academia, mas vou ter que ir. Detesto. Mas não tem jeito não, vou ter que ir, irmão. Só Jesus. Mas tem irmãs que vai para lá. Tu não é Dalila. Tu é mulher de Deus. Bota um negocinho, minha filha, tampando. Bota um negocinho para quando tu passar. Eita, essa mulher é diferente, é crente. Nós temos que voltar às modas antigas. Nós temos que andar de Bíblia na mão. Cajado na mão. Sandália nos pés. Lombo cingido. Porque nós estamos perto de deixar esta terra e transpor o Jordão. O fogo precisa arder. A tocha é o Espírito Santo na nossa vida. A tocha estava presente no ministério e na chamada de Moisés. O fogo ardia, não se consumia, era mistério de Jeová. Na chamada dele, o fogo queimando, não pegava fogo, ele vendo aquela maravilha e quando ele quis se aproximar, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que pisa santo é. Santidade ao Senhor. O fogo estava presente no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, Atos dos Apóstolos, a igreja reunida, orando, buscando, clamando o cumprimento da promessa de Deus. E de repente veio um vento impetuoso. E a casa começou a encher. Era som. Impetuoso não é ventinho fraquinho, não. É barulho. E os discípulos começaram a perceber, a notar aquele barulho. E quando olharam, tinha línguas repartidas em cima da cabeça deles. E era a língua de... Eu não ouvi, era a língua de... Línguas de fogo. Para capacitar a igreja primitiva para cumprir a missão. Fogo de Deus. As línguas repartidas, línguas de fogo. E começaram a falar em novas línguas. Línguas espirituais, línguas idiomáticas. Fogo de Deus para cumprir o ministério. Eu não sei aonde que o Senhor te usa. Se é no louvor, tu precisa de fogo. Se é na diaconia, tu precisa de fogo. Se é ministrando nas ruas, tu precisa de fogo. Se é para entrar nos presídios, tu precisa de fogo. Se é para entrar nos hospitais, tu precisa de fogo. Se é para fazer visita na irmã que está doente, que precisa de uma oração de imposição de mão, tu precisa de fogo. Se é para entrar no ônibus e falar, boa tarde pessoal, gostaria de pregar aqui a palavra, tu precisa de fogo de Jeová. Se é para entrar na sua faculdade, amanhã à noite, no meio do Alto Egito, tu precisa de fogo de Jeová. Tu vai pregar aqui neste altar, fogo de Jeová. Tu vai limpar a igreja, fogo de Jeová. Tu vai fazer a ornamentação, tem que ter fogo no altar. Tem que ter fogo no altar. É uma ordenança do Senhor. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. E não se apagará. Esse é o nosso chamado. Acender a chama no altar, que é o nosso coração. É tua obrigação acender o fogo. Clamar por fogo. Fogo de Deus. Fogo que santifica. Fogo que queima pecado. Fogo que afasta o
inimigo. Fogo que faz ele bater em retirada. Fogo que te dá unção. Sem unção nós não podemos nada. E para completar, se tu quiser vencer a lei da gravidade, quando num piscar de olhos a igreja for arrebatada para chegar no seu destino final, tu também precisa de fogo. As virgens tinham fogo na mão. Tu vai precisar desse combustível, dessa reserva. Para arrebatamento, nós entrarmos no arrebatamento da igreja. Porque vai ter crente que vai ficar. Nós não podemos perder este evento eminente. A terra já está contorcendo de dores, já está se contorcendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está às portas. O noivo está a caminho, já está chegando nas regiões celestiais para arrebatar a sua igreja. Estar aqui hoje é maravilhoso, mas depois que a igreja ser arrebatada, não será maravilhoso. Então o tempo para mim e para você, oportuno da parte de Deus, é agora. Brasa junto com brasa pega fogo. Uma brasinha fora do braseiro vai se apagando, mas você no braseiro, este é o braseiro, lugar da palavra, lugar da oração, lugar do louvor, lugar do serviço, é lugar de buscar reserva, é lugar do serviço aos irmãos ali, de prontidão, que coisa tremenda, os santos diáconos, as santas diaconisas em pé, fazendo a obra com amor, fazendo a obra com carinho. É tempo da igreja se alegrar, é tempo da igreja buscar reserva. Nós não sabemos, amanhã o Senhor estará conosco, mas pode ser tempos diferentes. Temos que aproveitar, oportunizar o tempo que nos é dado hoje. O Brasil ainda temos a liberdade de pregação do evangelho. Você não precisa de uma declaração para chegar na praça pública com seu violão ou apenas com seu gogó, levantar a sua voz e pregar a palavra. Chama o irmão, chama a irmã com você e pregue a palavra de Deus. Toca a trombeta em Sião. O Brasil é do Senhor Jesus. Este bairro é do Senhor Jesus. A nossa nação não será tomada pelo Islã. A nossa nação tem um dono. E o dono da nossa nação, coisa maravilhosa é chegar no Brasil quando a gente está fora. Não é, missionária? Coisa gostosa, irmão. É uma sensação tão boa, irmãos. Quando a gente chega, coisa boa, porque o nosso Brasil é especial. O inimigo está fazendo tudo para destruir. Mas a igreja, representante de Deus na terra, está aqui para declarar que o propósito de Deus vai se cumprir. Ainda que hoje nós estamos no estreito, malhando trigo no lagar, mas nós não vamos abrir mão do que Deus tem para nós, das promessas se cumprir na nossa vida, na nossa casa e na nossa nação, e oportunizar o tempo que se diz que é hoje. Mulher vai evangelizar mulher, homem vai evangelizar homens. Se junte para pregar o evangelho dentro das células. Irmãos, eu amo célula. Eu já entrei em cada buraco, cada lugar com célula, irmão. Célula funciona e funciona mesmo. Depende só do seu coração e chama para Jesus. E você também pode pregar nas ruas, dentro do supermercado. Não perca a oportunidade. Muda o seu semblante. Tem irmã que, para misericórdia, não dá um sorriso por nada. Começa a dar um sorriso santo. Passou no caixa, bom dia, minha querida. Tudo bem com a senhora? Como é que está o seu dia? Jesus te abençoe, minha querida. Não machuca não, minha irmã. Não arranca pedaço. Agora tem irmã que parece que chupou um limão com fel. Vai chupar um limão. Aquela cara azeda, perdão, irmãs, não fique com raiva.
Parece aquela cara azeda, aquele semblante que parece que está na UTI. Irmã, se alegre, Jesus está com você. O Espírito Santo está na tua vida. É só uma palavra que você tem, às vezes você vai alegrar uma pessoa e a pessoa vai ver algo diferente em você. Transborda Jesus na vida de alguém. Às vezes é uma oportunidade única que vai passar e você não vai nunca mais ver aquela pessoa, mas entrega o que Deus te deu. Homem, seja um instrumento na vida. Não é prudente mulher evangelizar homem. Eu aprendi isso com umas... Sabe, irmãos? A não ser que esteja em grupo. Estou errada, meu pastor? Estou errada? O pastor fez assim, eu falei, eita, estou no estreito agora. Já passei aperto, irmão. Porque, olha, é bom orientar. Mulher evangeliza mulher. Publicamente. Homem evangeliza homem. Cadê os irmãos aqui? Fique de pé os homens. Por gentileza. Fique de pé com a sua Bíblia na mão. Pegue a sua Bíblia na mão. Espada do Senhor. Olha quantos soldados no exército do Senhor. Olha aí, Jeová. Olha aí, Espírito Santo. Cadê a Bíblia? Espada na mão. Aleluia. Os valentes do Senhor começam a entregar a palavra. Olha aqui, ó, as fileiras daqui, ó. Olha aqui o batalhão de choque de Jeová. Olha aí o batalhão de choque. Olha aí, ó, o pop de Jesus. Olha aí, Jeová. Olha aí o esquadrão aí, ó, das forças especiais do mestre. Porque o capitão é o Espírito Santo. Levante a tua Bíblia para o céu. Fala, Senhor Jesus, use a minha vida como instrumento de bênção na minha geração. Amém. Vamos dar 3 glórias a Jesus, os varão. 3 glórias para Jesus. É isso aí, meus irmãos. Vamos trabalhar para Jesus. Vamos fazer a obra enquanto é tempo. Fique de pé as mulheres agora, com a sua Bíblia, a Bíblia na mão. Mulher gosta de pregar também, né, missionária? Olha aí, ó, brasa de fogo, labareda de Jeová. Eita glória! Cadê as irmãs com a Bíblia na mão? Levanta a espada aí, varões, cadê a sua espada? Fala, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu não quero perder a oportunidade. Usa a minha boca como instrumento de bênção para pregar a tua palavra com unção, ousadia, poder de Deus, testemunho que glorifica o teu santo nome. Eu quero ser ganhadora de alma. Eu quero fazer a diferença em nome de Jesus. Vamos lá, 3 glórias para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E glória a Jesus. Aleluia. Que Deus siga abençoando a nossa amada igreja evangélica Vida, igreja missionária. Eu quero saber se tem alguém nesta noite que ainda não fez a sua maior decisão, a decisão mais linda, que é fazer uma entrega total para Jesus. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Alguém nesta noite para Jesus? Enquanto o irmão está tocando louvor, a igreja que intercede vai orar. Se você entrou aqui precisando de uma resposta para o seu coração, você entrou aqui pedindo uma direção, necessitado, você veio no lugar certo. Entrega o teu caminho para o Senhor, meu irmão, minha irmã. Você precisa entregar o teu caminho. Jesus não vai entrar como ladrão. O ladrão, ele arromba. O ladrão, ele não entra pedindo licença. A missão dele é matar, roubar e destruir. Mas a missão de Jesus não é essa. Jesus diz, eis que estou à porta. Jesus está na porta agora. Jesus está batendo agora na porta.
na porta do teu coração para mudar sua história. Não tem ninguém que te ama como Jesus. Você pode ter muitos amigos, irmãos, pais, marido, esposa, mas não há amor que se compare ao amor de Jesus. Você precisa se entregar, se render para este amor maior, maior que o amor de um pai. Ele é mais forte que o amor de um homem. Ele é muito mais profundo que um amigo. É o amor de Jesus. Vem para Jesus nessa noite. A voz do Senhor é mansa, é amiga, está te convidando. Você que entrou aqui nessa noite e ainda não fez essa entrega total, hoje é a oportunidade que o Espírito Santo está marcando para você. Levanta do seu lugar. Se você conhece alguém que está do teu lado, que ainda não entregou a vida para Jesus, convide essa pessoa. Vão lá. Jesus te ama muito. Ele é o melhor amigo. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Hoje é o dia. Vem. Ele só quer o teu bem. Ele só quer o teu bem. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 14 anos. Num culto, uma pregadora que eu amo muito, Valnice Milhão, botou a mão na minha cabeça, eu chorei. Acho que por isso que passou alguma coisa de missão também, né? Não saia daqui sem ter convicção de que você é o amor de Jesus. Você é o amor de Jesus. Jesus foi para a cruz por você, morreu por você, mas ressuscitou para te dar justificação, para te justificar. Hoje é o seu dia. Não vou insistir muito. O inimigo não quer que você saia. Aquele que é perverso, mau, ele não quer. Mas o Espírito Santo está aí falando, vem. Ele está sussurrando ao teu coração. Vem, vem. Meu segundo convite. Se Deus falou ao teu coração e você quer ser uma pessoa mais dedicada na busca do Senhor, se você quer ser uma pessoa mais dedicada, mais piedosa, mais sincera e intensa nessa busca pelo fogo, pela presença de Jesus, num ato de confissão ao Senhor, fique de pé nesta noite. Senhor Jesus. Não vou chamar para vir aqui na frente, porque esse é um apelo para muitos, para todos nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Invocai-o enquanto. Cadê os irmãos da Bíblia aí, os crentes Bíblia mesmo? Buscai o Senhor. Invocai-o. Esse é o dia de buscar o Senhor. Oh Deus, Deus, oh Senhor, oh Espírito Santo, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem Jesus, vem Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem Jesus, vem tocar. A tua noiva está aqui. O Espírito
E a noiva dizem: vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo, agir. Faz nesta noite algo novo. Nós estamos aqui, Senhor, para exaltar a Tua majestade, para exaltar o Teu nome, este nome que está acima de todos os nomes, este nome que está acima de principados e potestades e forças e poderes e nomes que se nomeiem neste século ou no vindouro. Nós clamamos por este nome, Senhor, que ecoa de eternidade em eternidade, como o nome que está acima de todos os nomes. Declaramos o Teu nome, Jesus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Permita, Senhor, que o nosso coração seja como uma terra sedenta pela Tua presença, pela Tua glória, pelo Teu Shekinah. Senhor, nós não queremos estar apercebidos. Temos tantas tarefas, tantos desafios, mas estamos de passagem. Vamos conquistar tudo, Senhor, com a Tua graça, mas nós queremos estar atentos com a nossa lamparina acesa. Senhor, nos dê um avivamento, arrependimento de pecado, convicção de pecado. Toca nossa mente, o nosso coração. Tira-nos do conformismo de que está tudo bem. Nós queremos estar inconformados. Nós queremos descer um pouco mais no rio de Deus. Que as águas possam subir um pouco mais, de maneira que nós possamos mergulhar no rio de Deus, buscando o Senhor, como caçadores de Deus. Senhor, nós queremos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito, cheio da Tua presença. Nos renova nesta noite, nos aviva nesta noite. Visita a nossa casa, o nosso lar. Queremos dizer não a qualquer sentença do inimigo. Neste final de culto, Pai, que tudo que o inimigo planejou e está em andamento no mundo espiritual contra as nossas vidas e o nosso lar, que neste momento, Deus, nós clamamos pela autoridade e pelo poder do sangue de Jesus, que caia por terra nesta hora, Senhor, pelo poder do Teu nome, todo o plano arquitetado das trevas, tudo que o inimigo planejou, que neste momento seja desarticulado pelo poder do nome santo de Jesus, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque o Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e debaixo das asas do Onipotente, eu e a minha família, os meus, estamos seguros. A sua verdade, Yahvé, é um escudo, é um broquel contra o meu inimigo. Toma o controle, Senhor, e glorifica o Teu nome em nós e através de nós, que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em o nome de Jesus. A igreja diz: vamos dar 3 glórias para Jesus. Glória a Jesus. Amém.
Amém, irmãos.